Deixa eu fazer uma reflexão com vocês hoje. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, a partir do verso 1. Do 1 ao verso 5. Isaías, capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, nós vamos olhar a parábola da vinha do profeta do Antigo Testamento, apontando para Jesus. Este é Isaías, o também chamado profeta messiânico. O alerta dado por esta parábola é algo muito importante e que precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, principalmente pelo que andamos ouvindo, certo? Na internet, na visão de algumas pessoas, oferecendo a nós o que chamamos de supergraça. Aquilo que faz com que o homem seja capaz de ser salvo independente daquilo que ele faça. Esse é um texto que nos traz uma consciência muito grande. Eu quero fazer uma reflexão rápida, né, desses 5 versículos. O primeiro começa dizendo: eu vou cantar um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Nós vamos ter uma plantação de uvas como uma forma de comparação entre o povo de Deus, entre o povo escolhido por Deus e a vinha, e a plantação de uva. Então, o exemplo que vai ser dado agora, ele traz a comparação entre você e essa vinha, entre mim e essa vinha. E aí, o texto continua dizendo ainda no verso 1, o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Preste atenção, porque ele faz questão de dizer que tipo de solo é você. Que tipo de coração você tem? Pois na parábola do semeador, nós vamos verificar que a semente é a palavra de Deus, o solo é o nosso coração, certo?
E o nosso solo pode viver em 4 ambientes. O impermeável à beira do caminho, o solo com pedras, o com espinhos e o solo bom. Dessa parábola nós temos 4 solos e apenas um produtivo. O que significa que todos os outros precisarão ser beneficiados para se tornarem produtivos. Mas ele faz questão de dizer que o solo é fértil, que seu povo é fértil, que a igreja é fértil, que você é fértil, que seu marido é fértil, que seus pais são férteis, que sua esposa é fértil. Então ele faz questão de dizer, certo, que ele tem uma vinha no outeiro fértil. Mas como é, se esse proprietário é Deus, como é que ele fez para ter essa vinha? Ele tem uma vinha no outeiro fértil, mas como ele adquiriu essa vinha? Qual foi a forma de adquirir essa vinha, de adquirir você? A Bíblia diz que você foi comprado. Você foi comprado por preço de sangue. O que foi pago por você é algo valiosíssimo. E ninguém paga muito valor em algo sem valor. É muito importante você entender o quanto você vale. Para quem, pastor? Eu acho que não tenho validade na igreja. Eu acho que não estou valendo nada na minha família. Ninguém me valoriza na sociedade. Ninguém me valoriza na escola. Ninguém me valoriza na família. Quem foi que te comprou? Quem te comprou não foram eles. Então eles não são obrigados a reconhecer seu valor. Tem alguém que entregou o filho dele na cruz do Calvário para morrer por você. Então não espere ser reconhecido por pessoas que não pagaram o preço por você. Se elas te reconhecerem e te amarem, é um bônus. Mas se não, ainda assim, você precisa entender que para Deus você é valioso. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão virando números. Você vale quantos seguidores você tem. Você vale quantos likes você tem. Isso faz com que você seja importante. Por quem você é visto. Mas nós aprendemos aqui que nós somos férteis e pertencemos a Ele não por doação. Fomos comprados por preço de sangue. Posso ouvir um amém? Então tá bom. Verso 1 fala disso, certo? Ele tem você e só tem porque te comprou. Você não saiu para ele de graça, não. Eu não saí para ele de graça, não. Ele enviou o filho dele para morrer naquela cruz, o inocente morrendo por um pecador, para ser seu dono, Cláudio, para ser seu dono, Wesley, para ser seu dono, Anderson. E você vale, você é valioso. Então pare de querer que pessoas que não pagaram nada por você sejam capazes de reconhecer seu valor. Senão você vai se decepcionar. Mas já que ele comprou uma terra, um outeiro, um pedaço de terra fértil, o verso 2 entra em cena. E ele diz que após comprar, ele põe uma cerca. Ele vai cercar. Qual é o motivo da cerca para alguém que adquiriu uma propriedade? Que por causa daquela cerca, ela indica que existe um proprietário. Eu acho muito legal porque a cerca mostra ou indica que aquela propriedade tem dono. Vamos supor que você está vindo da rua e lá do outro lado vem uma pessoa que você nunca viu. Você não sabe quem é, não sabe o nome, nunca viu, mas ela traz na mão uma Bíblia. E quando você vê essa pessoa com a Bíblia na mão,
o que você pensa? Hein? Na sua linguagem comum seria o quê? É crente. Numa linguagem mais abrangente, o que seria? Essa pessoa tem dono. O dono dela, certo? É aquele dono do livro que ela está carregando. A palavra de Deus é um moerão que mostra para as pessoas que você tem dono. Quando alguém fala para você fazer algo que contraria esse livro, você normalmente cita logo o versículo. Está escrito. Certo? Não posso. Não posso fazer isso. Por quê? O outro te xingou, por que você não xinga ele? Porque você não tem vontade? Vontade eu tenho. Porque você não tem xingamento para fazer? Eu também tenho, que eu lembro de umas coisas que eu falava. Certo? E por que você não faz mais? Porque agora eu estou sob nova administração. O Cristo chegou, me mostrou que pagou um preço por mim e agora eu estou cercado. Você já chegou no lugar que alguém está assim? Era sem ovelha, junto no aprisco. O que você pensa? É cliente. Por que você falou que é crente? Você conhece a pessoa? Você já viu a pessoa? Mas o que ela está fazendo? Ela está cantando uma canção, certo? De normalmente quem tem Cristo como dono. Por exemplo, você chega e alguém está assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. O que você pensa? É lógico que eu estou brincando, estou falando simplesmente de uma canção, por favor, não estou, certo? Não sou radical a esse ponto. Eu só estou te mostrando, só para você... O que é isso? São cercas, são informações, são situações que mostram que agora, fala assim, eu estou valendo é muito. Fala para seu namorado aí, se o seu namoradinho está do lado. Estou valendo é muito, malandro. Esse corpite é caro, fala. Porque hoje, por onde você vai, parece que as pessoas e as situações estão querendo desmerecer a gente, inferiorizar a gente. Então você vale muito, amém? Porque Cristo te comprou e botou uma cerca ao seu redor. Está lá, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que Isso, e o livro. Tem anjo aí perto de tu. Para te proteger, tá certo? Tá certo. Segunda coisa que ele fez. Limpou das pedras. O terreno é bom, hein? É caro. Está cercado, mas tem pedra. Parábola do semeador. Se tem pedra, a raiz não consegue penetrar. Se a raiz não penetra, o sol quente acaba cozinhando a raiz. Então, se o investimento foi muito alto, ele já mostrou para todo mundo que tem dono, mas vai passar o arado para arrancar as pedras. Vai limpar os terrenos. Ou o terreno dele. Agora a lâmina do arado vai tirar as pedras. Aquilo que impede da palavra de Deus se aprofundar. Certo? Aquilo que impede o crente de ser firme, de ser forte, de ser nutrido, de ser produtivo. Entendeu? Só que a limpeza é feita com a lâmina do arado. E mesmo quando o sistema de arado era de madeira, porque no começo era assim, ele ainda precisava ser pressionado por aquele que estava na mão, com a mão no arado, para perfurar o solo, para pegar aquela pedra que estava lá no fundo e trazer a pedra para cima. Não precisava remover a pedra do local, precisava tirar a pedra do impedimento. Se a pedra saísse do fundo e viesse para a superfície, ela não tinha sido totalmente removida. Ela ainda continuaria no terreno, mas ela não seria mais impedimento de produtividade.
É muito simples. Ninguém está pedindo para você esquecer o que te fizeram, apagar suas lembranças. O que nós estamos pedindo é deixe a palavra de Deus mexer nessa pedra, tirar isso, certo? Do fundo do seu coração, para que a palavra de Deus possa penetrar. E agora se firmar, enraizar, se nutrir. Você vai ser um crente firme, um crente forte, um crente produtivo, um crente saudável. Não vai estar envolvido em fofoca, em intriga, em disse-me-disse. Mas é necessário, porque tem muita gente que não produz aqui, porque foi ferido lá onde caminhava. E aí vem para cá, certo? Respirar um ar novo, mas o solo está comprometido. Então, o texto está dizendo, ele cerca, ele limpa e agora, o que ele faz? Planta de quê? De excelentes vides. Bom, ele disse que o outeiro era fértil. Eu já mostrei você que além de fértil, ele foi caro. Olha só, ele precisa cercar, tá certo? E por favor, tire a ideia do arame farpado. Tire a ideia do arame, porque cerca nesse tempo não tinha nada a ver com arame. Cerca, normalmente, era uma cerca viva, certo? Feita por plantas espinhosas, que dificultariam, certo? Os intrusos, principalmente animais, de cruzarem a fronteira. Era isso. Se você olhar agora, ele não só disse que o solo é fértil, não temos simplesmente a visão de que o solo é caro, também temos um investimento. E o investimento aqui, primeiro, é em proteger as raízes, certo? Em proteger o imóvel, primeiro. Cercou. Depois, proteger as raízes. E agora ele seleciona. Não são uvas ruins. As mudas que serão plantadas, elas foram escolhidas. Ele não está jogando ao acaso. Escolheu excelentes vides. Sim. Se é para ser plantado no seu coração, há uma preocupação muito grande do que vai ser plantado. Porque se plantar algo errado, viu o que o Anderson disse na palavra de oferta? Sobre como você enxerga as coisas no seu coração, assim elas se tornam, assim elas são. Então nós temos que ter muito cuidado com que tipo de coisas estão sendo plantadas, porque Deus só quer excelentes vides. Deus está lá, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, não se assenta à roda dos, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e por causa disso ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, os frutos nascem a seu tempo. Então, nós vemos a preocupação de Deus com o que você escuta, com o que você vê. Então, está certo. Ainda estamos no verso 2. Ele comprou, ela é cara, ela é fértil. Ele botou cerca, removeu as pedras, plantou de excelentes vides e botou no meio dela uma torre. Note que novamente o dono da vinha está preocupado com uma coisa. Para que servia a torre? Para o mesmo propósito da cerca. Para que serve a cerca? Para proteger. Para que serve a torre? Para proteger. Na torre vai o sentinela.
A torre está no meio da plantação, para que o sentinela de cima da torre fosse capaz de observar todas as extremidades, porque o dono da vinha tem um inimigo. Vá para o Novo Testamento, vai ser fácil, certo? Ele vem e planta, e enquanto ele dorme, vem o inimigo e planta uma erva daninha. Esse inimigo do Novo Testamento também está no Velho. Esse inimigo do Velho Testamento e do Novo também está na nossa vida hoje, buscando uma ocasião onde ele possa semear algo nesse outeiro fértil, para que ele cresça e comprometa a produtividade desse outeiro, dessa terra. Então, novamente, ele tem a preocupação com vigilância. É a segunda vez, aliás, a terceira, porque ao remover as pedras, ele também está preocupado, certo, com a segurança, com o comprometimento das matrizes que ele vai colocar ali. As matrizes foram escolhidas, são palavras de bênção, são palavras de vitória, são palavras de sucesso, de crescimento, de fortalecimento. Mas ele coloca lá uma torre. E o verso 2 ainda continua dizendo o quê? E ele fez o quê? Me ajude aí. E também construiu nela é claro, o que é um lagar? Naquela época, uma rocha natural ou cavada, onde o piso era inclinado e um dreno estava na parte mais baixa. Nesse ambiente, as uvas eram jogadas, ali eram pisadas, e tudo que saía das uvas percorria o caminho até o dreno. Bom, se ele disse que comprou, cercou, limpou, escolheu a matriz e construiu uma torre, está na hora de dizer ao que veio. Ele não fez tudo isso à toa. Ele fez tudo isso porque ele esperava de você e de mim o quê? Produtividade. E preste atenção, porque a vinha é produtiva. A uva foi levada para o lagar. Só que ele tinha uma expectativa em você. Ele tinha uma expectativa que você fosse doce. Ele tinha em você a expectativa de que as pessoas fossem capazes de descobrir o seu valor. Quando? Quando provasse você. Deus tinha a expectativa de que investiu tanto em você, através de seu filho e toda a preocupação, que ele esperava que a hora que alguém espremesse você, que a hora que alguém apertasse você, você descobriria, ou ele descobriria, de quem você é filho. Ele descobriria quem é o seu dono. Ele descobriria que você seria doce, seria valioso, seria agradável. Que todos gostariam de estar com você à mesa. Porque nós estamos falando de vinho. Então ele tem uma expectativa. Construir nela um lagar. Isso. E esperava que desse uvas boas. Por que eu esperava que desse uvas boas? Primeiro, pelas matrizes que eu coloquei. Se eu coloquei uma matriz boa, eu aguardava, sabe? Se eu coloquei você perto de boas pessoas, se eu dei a você boas instruções, se você é uma pessoa que tem condições de discernir as coisas, não faz nenhum sentido
Eu coloquei tanta coisa boa dentro de você, para agora eu ver as pessoas cuspindo você, colocando você para fora, dizendo que você é amarga, que você não tem valor, que é difícil, que não querem estar com você à mesa. Não era isso que ele esperava. Mas foi isso que aconteceu. Depois de tanto investimento que Deus fez em mim e em você, na hora que as pessoas foram nos provar, não estava legal. Estava bem ruinzinho. E aí, o verso 3 entra em cena. Agora, é uma pergunta. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Verso 4. Que mais eu poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? O que eu poderia? Me diga. Deus está falando isso para mim, está falando com você. Anderson, o que eu poderia fazer mais para você? Para que você cuidasse mais da sua família, dos seus negócios, para que Deus fosse visto através da sua vida. O que mais? O que mais Ele poderia fazer por você? Hein? Para que as pessoas lá no trabalho te reconhecessem como um homem de Deus. Para que as pessoas lá na escola te reconhecessem como um homem de Deus. Para que seus vizinhos te reconhecessem como um homem de Deus. Para que as pessoas que te provassem dissessem: nossa, é bom, é doce, é agradável, é uma pessoa de valor, o dono dela é Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas o que ela produz, se alguém perguntar quem é o pai dela ou quem é um dono, não vai ser Deus. E às vezes, nós podemos ouvir isso com razão. Então ele está dizendo: o que mais eu podia fazer? A minha vinha que eu não tenha feito. E como, esperando eu que desse uvas boas, ela veio produzir uvas bravas. Então, o verso 5 entra em cena. Agora, pois, eu vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Pronto. Você vai ouvir agora, não é coisa que a Supergraça vai dizer para você. A internet vai dizer para você que Deus só quer o seu coração, que você pode viver do jeito que você quiser. Que é o seu corpo, são suas regras. É isso. Mas ele diz claramente: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Ela é minha. Fui eu que comprei. Fui eu que cerquei. Fui eu que limpei. Eu paguei por ela. Eu tenho direito sobre ela. O dono da vinha é Jesus e a Bíblia diz: por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo: vou falar para vocês o que eu vou fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, a sua sebe, para que ela sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. Põe o verso 6. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros, sarça e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Verso 7. Porque a vinha
do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. A minha reflexão nessa noite tem por propósito mostrar o quanto você vale e o quanto Deus investiu e investe em você. Eu só gostaria que você saísse daqui com a preocupação do que, ou que nós saíssemos, não é nem você, nós, que essa palavra também é para mim. Saíssemos daqui pensando, o que nós estamos produzindo? Em que tipo de conversas nós estamos enfiados? Em que tipo de negócios nós estamos fazendo? Que tipo de relacionamentos nós estamos nos misturando? Em que tipo de grupos nós pertencemos nas redes sociais? Que tipo, certo, de sites, que tipo de ambiente nós estamos frequentando? O que nós estamos, o que sai de nós quando alguém nos espreme? O que sai de nós quando alguém nos pressiona? Segundo o texto, Deus espera que saia de nós o reflexo de tanto investimento que Ele fez em nós. Mas Ele diz, se você optar por não produzir, eu não tenho mais o que fazer com você, a não ser reconhecer a sua improdutividade. Reconhecer que você optou por não ter valor. Então eu vou dizer o que vou fazer com você. Eu vou cortar você, eu vou tirar a sua proteção, você será invadida, certo? E não será produtiva, não vai haver chuva sobre você. Isso é um alerta muito grande. Eu não sei onde você vai produzir. E escute o que eu vou lhe falar agora. A Bíblia diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, preste atenção em mim, porque é sobre isso que eu quero terminar. Como é o seu nome? Luciana. Você mora onde, Luciana? Perto do centro de Caxias. Bom, Luciana, seu mundo não é o mesmo do meu. Seus vizinhos não são meus. Seus amigos não são os meus. Sua família não é a minha. Provavelmente você veio nos visitar, certo? Caminha com a gente já há um tempo, tá certo. Vamos aqui. Eu não vou mudar seu mundo, porque não é minha função mudar seu mundo. Hoje, o que eu faço simplesmente é ir para a mesma agência do reino que você frequenta. E nessa agência, eu e você recebemos as mesmas ferramentas com a proposta de que saiamos daqui para mudar o nosso mundo. Provavelmente as mesmas pressões que eu vivo no meu mundo, você vive no seu. Às vezes os apertos, as situações difíceis, as provocações, Luciano, que você vive lá no seu mundo, elas tentam extrair de você o que Deus produziu em você, o que você é valiosa, porque Ele investiu muito em você. Esse culto já vai acabar e o que vai acontecer aqui? Você vai para o seu mundo e o seu mundo vai querer saber quem é o seu dono. Isso. Seus filhos vão te apertar. Seus pais vão te apertar. Os amigos da escola, eles vão te espremer.
Os vizinhos vão te espremer. As pessoas no trânsito, elas vão espremer você. Porque é a função dela extrair de você. O mundo é o lagar, onde você é jogado para ser prensado. E lá no cantinho, alguém está esperando. Na maioria das vezes, a própria pessoa que te imprensou. Porque normalmente é quem prensa que faz uso, certo? Do resíduo removido ou retirado da prensagem. Então, um alerta para todos nós. Produza coisas boas em ambientes desagradáveis. Produza coisas doces em ambientes provocativos. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: por que você é assim? Normalmente, as pessoas não são assim. E você pode dizer ou mostrar: é que ele me comprou. Ele pagou um alto preço por mim. Mas você não era assim. E por que se tornou? Porque eu não sabia. Depois que eu descobri que ele me comprou. Depois que eu descobri que ele me cercou. Depois que eu deixei ele me limpar. Depois que eu entendi que não podia ser plantado em mim qualquer coisa. Depois que eu me deixei proteger por aquele que estava na torre. Depois que eu aceitei ir para o lagar para ser prensado, provocado, eu descobri que algo saiu de mim. E confesso a você que o lagar sempre fez parte da minha vida. Mas eu confesso a você que em outra ocasião, se alguém me imprensasse, talvez não saísse coisa tão boa quanto sai hoje. Talvez essa seja a sua realidade. Mas não faz nenhum sentido. Se você reconhece quem ele é e o que ele fez, ao ser prensado, sair de você coisas ruins. Hoje começa o grande jogo da nossa semana. Amanhã é o primeiro dia útil. E para onde nós vamos? Para o lagar. E vão nos prensar essa semana. O que prensam todos os dias. E a pergunta é: o que vai sair de nós? E o que saia de nós, seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que saia de nós, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Ninguém aqui é santo. E Deus não pede de ninguém perfeição. Deus só pede a cada um de nós aperfeiçoamento. O que Deus espera é que amanhã sejamos melhor do que hoje. E que gradativamente vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Você pode se colocar de pé nesse momento? Que você tenha uma semana extraordinária. Que o Senhor se levante em seu favor. E que a boa mão do Senhor esteja contigo. Que seja uma semana de boas notícias. Que seja uma semana de bons negócios. Que seja uma semana de comunhão. Uma semana agradável para você. Uma semana de vitória. Pastor, eu gostaria de saber mais a respeito de vocês. Eu gostaria de aceitar Jesus, de voltar para Jesus, de saber o horário dos cultos. Se você deseja fazer isso,
saia pelos fundos aqui. Vire à sua esquerda e no finalzinho tem uma portinha à esquerda. Vai ter gente lá para te receber, para orar por você, para te dar uma instrução. Mas feche seus olhos agora. Pai, estamos findando este culto, onde recebemos mais uma vez excelentes vídeos, palavras, sementes que nos fazem produzir coisas boas. Toma cada um de nós em tuas mãos, pois vamos para o lagar, e lá no lagar nós vamos mostrar quem é o Deus que nós servimos, a quem nós pertencemos. Usa-nos, ó Deus, como uma palavra viva. Usa-nos, ó Deus, com um comportamento e uma postura de quem te pertence. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam, dê um abraço pelo menos em 3 irmãos.